Prezado economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar novamente com vocês aqui na TV Economista. E hoje temos a grata satisfação de entrevistarmos nosso querido colega Dutra, professor Dutra, conhecido como professor Dutra. O professor Dutra é um renomado matemático financeiro, da área de matemática financeira, é um economista e tem tido, ao longo desses 20, 30 anos, um trabalho muito profícuo, analisando os impactos dos planos econômicos, quer sobre a caderneta de poupança, de um lado, a remuneração da caderneta de poupança, e de outro lado também sobre os pagamentos dos mutuários no sistema financeiro da habitação. Dutra, é um prazer enorme que você esteja conosco no nosso programa, e a gente está aqui para conversar algo sobre planos econômicos. Igualmente, Manu, eu me sinto muito honrado com o convite, com essa possibilidade de estar conversando com os nossos colegas economistas e com a sociedade de um modo geral sobre um assunto de extrema importância, que é esse das perdas decorrentes dos planos econômicos, perdas da caderneta de poupança. Um assunto polêmico. Sem dúvida. Certamente nós vamos encontrar pessoas movidas pela paixão, que vão nos dizer de maneira muito segura que os bancos se apropriaram de uma parte do rendimento da caderneta de poupança. Outros, por sua vez, vão dizer não há nenhuma razão para fazer tal afirmativa, uma vez que os bancos são meros intermediários, tanto na parte da caderneta quanto no sistema financeiro da habitação. A verdade, Dutra, é que passamos durante umas décadas por elevadíssimas taxas de inflação e a maneira como o governo brasileiro, à época, combateu essas elevadas taxas de inflação foi utilizando aquilo que se passou a ser chamado de mecanismos, instrumentos heterodoxos, ou seja, algo que estava fora da literatura econômica, da chamada ortodoxia econômica, que nos diz claramente que há instrumentos da política monetária, que há instrumentos da política fiscal, que há instrumentos da política cambial, que devem ser utilizados para debelar um processo de combate à inflação. Mas essa racionalidade econômica só veio efetivamente em 94, com o Plano Real, quando efetivamente foram colocados em prática e de maneira racional esses instrumentos da política econômica da chamada ortodoxia. Já deu certo no combate à inflação utilizando a ortodoxia. Deu errado utilizando os instrumentos da heterodoxia, porque era simplesmente o que era o plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor 1, o plano Collor 2. Era simplesmente, pura e simplesmente, os preços estão congelados. Eu congelo os preços. Segura a inflação 1 mês, 2 meses, há desabastecimento, há problemas sérios nos mercados, oferta e demanda não atuam mais, e daqui a pouco a inflação volta e voltou com uma violência extraordinária. No plano Collor, temos algo heterodoxo, totalmente diferente, mas ineficaz, que foi retirar o dinheiro de todos os brasileiros e dar apenas uma quantia, na época de 50 mil unidades monetárias da época, e todo mundo se sentiu feliz, porque dizia, olha, eu sou igual, eu sou pobre, mas sou igual ao rico. O rico também só tem 50 mil unidades monetárias da época, assim como eu. Né? Isso não deu certo. Gerou desequilíbrios terríveis na economia. Passou a dar certo, repito, através do Plano Real. Estamos há já quase 20 anos, completando 20 anos do Plano Real agora, falta pouco, em julho, né? E observamos, sim, lentamente, gradualmente, uma queda contínua da taxa de inflação. Então, o que eu vou conversar contigo é sobre a racionalidade
que um economista deve ter, e você tem essa racionalidade, para, dentro de um ponto que é polêmico, dar a verdade matemática, que seria o que efetivamente ocorreu com o rendimento das cadernetas de poupança ao longo desses planos econômicos. E é claro que, como economista que somos, nunca nos fixamos num momento apenas do tempo. Sim, temos que olhar momentos anteriores a esses planos e momentos posteriores a esses planos. E imaginar que, se uma pessoa permaneceu com a sua caderneta de poupança por um período de 10, 20 anos, o que teria ocorrido com o rendimento dessa caderneta de poupança comparativamente à taxa de inflação? Mas eu falei um pouquinho a mais do que eu estava imaginando falar, Dutra, porque, na verdade, a palavra é tua. Foi mais no intuito de dizer ao telespectador que nos assiste nesse momento o que você exatamente acabou fazendo do ponto de vista dos cálculos relativos às perdas que eventualmente ocorreram durante o período dos planos econômicos, repito, o plano Bresser, o plano Verão, o plano Collor I e o plano Collor II, que estão situados num período muito específico, né? Manolo, eu acho que você fez um resumo excelente. Primeiro deu um panorama e que permitiu às pessoas que estão nos vendo e ouvindo ter uma ideia daquilo que nós já passamos, né? Realmente, após 1964 e até 94, durante 30 anos, um período extremamente longo, né, nós tivemos índices de inflação extremamente altos. Acho que nenhum país conhecido no planeta passou por um período de inflação tão longo quanto o nosso. Índices de inflação mais elevados em curto período de tempo, um ano, por aí, nós tivemos vários casos, mas uma inflação elevada durante tantos anos, não. E os planos econômicos que sucederam, principalmente a partir do plano cruzado, e eu gostaria até de lembrar isso, Manolo, e aos nossos amigos também, esses planos econômicos eu praticamente acompanhei todos eles muito de perto, muito de perto. Então, a primeira tentativa de resolver uma situação difícil foi com o plano cruzado, né? E depois aqueles vários planos que você já descreveu, né? O plano Bresser, Verão, Collor I, Collor II e depois, por último, o plano real. Então, qual era a grande preocupação em todos esses planos? Era realmente neutralizar, ou reduzir os efeitos da inflação sobre os preços de um modo geral. E os grandes prejuízos que nós tivemos ao longo desses anos não foi exatamente com a caderneta de poupança. Os grandes prejuízos que nós tivemos foram decorrentes da defasagem entre os aumentos de preço e os aumentos de salários. Então, para o pessoal ter uma ideia, como os salários, durante um bom tempo, os salários eram corrigidos, primeiro eram corrigidos anualmente, depois passou a semestralmente, ficou um bom tempo por semestre. Para se ter uma ideia, se a gente tiver uma inflação de 10% ao mês, com reajustes salariais no final de cada semestre, no final de um semestre, nós acumularíamos, ou o trabalhador acumularia, uma perda de 27,4%. Ou seja, ele perderia, num semestre, mais de um quarto dos salários, ele perderia para quê? Para a inflação. Então, a inflação era o grande vilão. Em todos os planos, qual era a grande preocupação? Era realmente com a inflação. Agora, nos planos, em todos eles, havia uma preocupação. Quando o governo estabelecia o plano, implantava, normalmente era feito através de decretos-leis, e depois por medidas provisórias que, posteriormente, foram transformadas em lei. É claro que algumas medidas foram complementadas por decisões do Banco Central, ou melhor, do Conselho Monetário Nacional, através de resoluções e circulares. Então, só que esses decretos-leis, enfim, quando baixados nos respectivos planos,
não me consta que caberia alguma discussão. Daquilo que eu me lembro, todos eles foram seguidos, tanto pelos agentes, por todos os agentes, seja ele os agentes financeiros, seja ele por agentes ligados ao comércio, a sociedade de um modo geral. Não cabia discussão, né, Manolo? Dá a impressão que algum agente, uma das partes, teria, por exemplo, a possibilidade de não fazer, de não cumprir aquilo que era estabelecido. Isso absolutamente não aconteceu. Tudo aquilo que estava estabelecido no decreto-lei, na medida provisória, foi seguido. E com um detalhe importante, né? É que aquilo que era feito nas operações do lado do passivo, também eram feitas nas operações do lado do ativo. Ou seja, se você tinha uma regra estabelecida para o reajuste da poupança, essa mesma regra era estabelecida para o reajuste das prestações e dos saldos devedores dos mutuários do sistema financeiro da habitação. Então, é claro que, depois nós vamos comentar um pouquinho os quadros, os 3 períodos que nós analisamos. Na hora que que o plano, as regras do plano estabeleciam um prejuízo para os aplicadores, por exemplo, de caderneta de poupança, do outro lado, ele beneficiava os tomadores de empréstimo, os mutuários do sistema financeiro da habitação, que tinham as suas prestações corrigidas e os saldos devedores também, corrigidos também pela variação do mesmo indexador. O professor Dutra está colocando algumas questões extremamente importantes e eu gostaria de sintetizá-las para que fique clara qual é a nossa posição como conselheiros que somos do Conselho Regional de Economia e também estamos na presidência e vice-presidência da Ordem dos Economistas do Brasil. O que nós, como economistas, queremos discutir com você, meu caro telespectador, meu caro economista, é o que ocorreu efetivamente ao longo desses planos econômicos. Muita coisa está esquecida, estamos falando do período de 1986 a 1991, quase que na essência. Muitos de vocês lembram que em determinados meses a inflação chegou a 84% ao mês. Houve momentos em que a lei acabou suprimindo um determinado mês, que não foi dado à caderneta, e depois veio o judiciário e recolocou esse valor como rendimento das cadernetas. Ou seja, é o Estado brasileiro que determina aos intermediários financeiros o que ele deve fazer com relação à remuneração de determinados valores nas cadernetas de poupança. Então, é o governo brasileiro quem determina qual vai ser a taxa nesse mês, qual vai ser a taxa no mês seguinte e assim por diante. Para isso foram criadas leis, decretos-leis, que o Estado brasileiro enviou, colocou no Diário Oficial, e os intermediários financeiros foram obrigados a fazer cumprir essas leis. Então, e essas leis e essas regras acabavam atuando, conforme o professor Dutra colocou, tanto do ponto de vista da rentabilidade dos poupadores, porque eu posso ser apenas e tão somente um poupador. O banco, o intermediário financeiro, a associação de poupança e empréstimo, enfim, aquela parcela do banco que trata com a caderneta de poupança e com os financiamentos ao sistema financeiro da habitação, essa parte do banco está perfeitamente sincronizada. Ela recebe uma ordem do governo federal de que essa instituição deve remunerar a caderneta de poupança doravante de determinada forma, e também diz que, do ponto de vista dos empréstimos que foram dados aos mutuários, aqueles que adquiriram os bens imóveis, aquela regra também fica valendo. Ou seja, é o governo brasileiro quem diz aos bancos o que eles têm que fazer. E eles agem como intermediários financeiros
E muitos, é claro, se eu tenho uma caderneta de poupança daquela época, eu, individualmente, gostaria muito que essa caderneta de poupança tivesse um reajuste espetacular. Eu diria, por quê? Porque alguém é culpado. Eu diria, o banco ficou com o meu dinheiro. Por outro lado, alguém que está no banco nos diria, calma, você está só olhando uma parte do balanço do banco. Você está olhando a questão do rendimento, que eu não fiquei com ele. Simplesmente eu segui a ordem do governo e, no caso do empréstimo ao mutuário, segui a mesma regra também. Ou seja, nós não estamos defendendo os bancos. O Dutra, o professor Dutra, não está defendendo as instituições financeiras. Ele simplesmente colocou que é uma questão de seguir a lei que foi criada naquela ocasião. Mas, Dutra, feito essa pequena, digamos, locução sobre o que os intermediários financeiros fizeram, o que você encontrou de eventuais... Houve perdas? E se houve perdas, em que período elas ocorreram? Pegando um período maior ou pegando períodos diversos, as perdas ainda ocorreram ou as perdas são próprias de determinado período de tempo? Manolo, eu acho que você tem razão, você colocou muito bem. O período crítico que nós tivemos foi aquele período que vai de 87 a 91. É um período de 5 anos que nós tivemos aí a concentração dos grandes planos, o Bresser, o Verão, o Collor 1 e Collor 2. É onde exatamente ocorreram as grandes perdas e elas realmente ocorreram. Agora, para que a gente faça uma análise mais equilibrada e mais justa, eu acho que importante aquilo que nós fizemos, analisar 5 anos antes e 5 anos posteriores a esse período crítico. É uma hipótese de que a pessoa que nos está assistindo permaneceu com aquele depósito na caderneta de poupança 5 anos antes dos planos, ele tinha essa caderneta e permaneceu com ela, inclusive, logo após o plano real. Isso é, mano. Quer dizer, quem tinha caderneta de poupança no período de 82 até 86, então o que aconteceu com esse pessoal? Em termos reais, mano, eles tiveram um rendimento, eu estou lançando mão da minha tabelinha, em números redondos de 27%. Isso é acima da inflação. No período, acima da inflação. O que daria aí uma média de 4,65% real ao ano. No período crítico, imaginando que essas pessoas permaneceram com o dinheiro aplicado no período crítico, nesse período realmente houve perda, não tem que se discutir um negócio desse. E as perdas em termos reais atingiram cerca de 28%, ou seja, uma média de praticamente 6,5% ao ano de perda. Mas no ano seguinte, é muito importante isso. Nos 5 anos seguintes. Nos 5 anos seguintes, mas a partir do ano seguinte, que foi 92, de 92 até 97, os poupadores tiveram um ganho recorde, na verdade, né? Em termos reais, tiveram 97%, acima da inflação, Manolo, que dá 14,5% ao ano de rendimento acima da inflação. Então, se a gente analisar isoladamente os 5 anos que compuseram, na verdade, aquele período crítico, realmente nós tivemos perda, mas nos 5 anos seguintes, nós tivemos uma renda brutal. E o importante disso é que nesse período crítico, eles tiveram perdas, os poupadores, é verdade, mas do outro lado, os mutuários do sistema financeiro da habitação tiveram um reajuste muito menores nas suas prestações e, obviamente, nos seus saldos devedores. Então, beneficiou um lado e prejudicou o outro, é verdade, mas houve, vamos dizer, aquilo que a gente chama de uma preocupação com a neutralidade dos planos. Então, é esse ponto que nós defendemos. Então, é certo que, como as operações ou as regras valiam tanto para as operações ativas quanto passivas, e levando em conta que o público que, digamos, que aplicou mais em poupança, exatamente representado por pessoas que estariam naquelas camadas de renda baixa e média,
Da mesma forma, aqueles que usufruíram de financiamentos habitacionais, né, também era composto, em boa parte, por pessoal de classe média, média baixa e média alta. Então, eu acho que os planos acabaram, de alguma forma, neutralizando ganhos e perdas dos dois lados, né? Dutra, eu tenho a impressão que essa questão do mutuário deve ser tratada em outro programa, porque também é um assunto muito extenso. Mas, ficando na questão das perdas da caderneta de poupança, nesse período que você detectou, que foi de 87 a 91, que foi quando os planos Presser, Verão, Collor 1, Collor 2 foram colocados em prática. Nesse período, você diz, com os números, claramente, houve perdas. Isso é claríssimo que ocorreram perdas. Uhum. Embora num período de 5 anos antes, praticamente os ganhos compensaram as perdas do período seguinte. E 5 anos posteriores, ocorreu um espetacular ganho das cadernetas de poupança acima da taxa de inflação. Fazendo assim, grosso modo, foi de quase 87% o ganho, porque eu estou somando os 3 períodos de tempo, mais ou menos esse valor, além da taxa de inflação. Então, eu fico pensando nesse momento, Dutra, na seguinte, digamos, questão. Quando o nosso telespectador compra ações, ele compra ações por um período longo de tempo. Ele está fazendo das ações, digamos, um planejamento da sua aposentadoria futura. Há determinados momentos do tempo, como ocorreu com a crise mundial de 2007, 2008, principalmente 2008, quando as bolsas desabaram. O que as pessoas que fizeram um planejamento de médio prazo, longo prazo, fizeram? Elas mantiveram as suas carteiras de ações. Ninguém foi solicitar, eu quero uma reposição das perdas que eu tive. É verdade que o mercado de ações é um mercado de risco, mas aí o risco pode ser bastante minimizado. Se nós pensarmos dessa maneira, é muito provável que muita gente que está nos vendo tinha caderneta de poupança e mantém a caderneta de poupança, embora ela seja rendimento mensal, ela, na verdade, é um produto de anos, de 10, de 20, de 30 anos. Então, se alguém abrir uma caderneta de poupança 30 anos atrás, ela não tem o que reclamar, no sentido dos rendimentos. Porque, ao longo do tempo, perdas foram compensadas com ganhos. Está correto esse meu raciocínio? Está correto, Manolo. É pelo seguinte, se você estabelecer esse paralelo, ações e aplicação em renda fixa, é claro que ações nós sabemos que é um investimento de risco, né? As cotações, elas oscilam muito, e nós tivemos aquele período, 2007, 2008, principalmente, que nós tivemos uma perda significativa para os aplicadores em ações. Nós tivemos, nesse período, no período crítico, que nós falamos de 5 anos, uma perda em torno de 27% em termos reais, num período de 5 anos. Mas que no período anterior tinha havido um ganho real um pouquinho menor de 26%. Mas nos 5 anos seguintes, nós tivemos um recorde realmente de rendimento de 96%. E se você pegar todo esse período de 15 anos, Manolo, nós vamos verificar que o ganho acima da inflação foi próximo de 80%, como você falou. Para ser bem preciso, um pouquinho maior que 76%. O que daria uma média, nos 15 anos, uma média anual de 3,93%, acima da inflação. E esse tipo de ganho, praticamente nenhum país do planeta que eu tenha notícia tenha conseguido. Então, na verdade, nós tivemos um período ruim, que houve perda sim, tá certo? Mas essas perdas foram mais do que compensadas, principalmente nos 5 anos seguintes. Excelente, Dutra. É um prazer estar contigo, conversando, com esta racionalidade
matemática, que você imprime muito bem em todos os teus trabalhos. Parabéns pelo trabalho. E tenho certeza que logo, logo estaremos falando sobre a questão dos mutuários no sistema financeiro da habitação. Obrigado a você, meu caro telespectador, por ter permanecido conosco do início até esse momento do programa. Até a próxima oportunidade.